Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Edward M. Bonds. Propósito na oração. Quando você se sentir muito indisposto a orar, não se renda ao sentimento, mas lute e empenhe-se em orar mesmo quando pensar que não pode fazê-lo. Hilderson. Era costume entre os partos não dar carne às crianças pela manhã, até que vissem o suor em suas faces. E você descobrirá que esse é, em geral, o modo de agir de Deus, de não deixar que seus filhos saboreiem suas delícias até que comecem a suar, buscando-as. Richard Baxter. Dentre todos os benefícios desfrutados pela cristandade, nenhum é mais essencial e, mesmo assim, mais negligenciado do que a oração. A maioria das pessoas considera-a uma formalidade cansativa e por isso justifica-se abreviá-la o máximo possível. Mesmo aqueles cuja profissão ou medos os levam a orar, oram com tal abatimento e com mente tão dispersa que suas orações, em vez de trazerem bênçãos do alto, apenas aumentam sua condenação. Fenelon. Orar mais e melhor é o segredo da questão. Mais tempo para a oração, mais satisfação e preparação para se encontrar com Deus, para ter comunhão com Deus por meio de Cristo. É aí que está a dificuldade. Nossa maneira errada de orar reflete-se em nós. A atitude e o relacionamento entre Deus e o Filho são o relacionamento eterno de pai e filho, de pedir e receber. O filho sempre pedindo, o pai sempre dando. Salmos 2, 8 e 9. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Jesus deve estar sempre orando por meio de seu povo. Que se ore por ele continuamente. Salmo 72:15. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Devemos nos preparar para orar, para sermos como Cristo, orarmos como Cristo. O acesso do homem a Deus em oração lhe dá acesso a todas as coisas e faz de sua pobreza sua riqueza. Todas as coisas lhe pertencem por meio da oração. A riqueza e a glória, tudo pertence a Cristo. À medida que a luz se torna mais brilhante e os profetas assumem a natureza da restauração, o registro divino parece ser alargado. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Foi eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Isaías 45, 11 e 12. Ao homem é dado o controle, com toda a autoridade e poder vindos de Deus, sobre as manifestações do reino terreno de Deus. O céu, com tudo o que possui, está sob tributo de realizar os propósitos finais, supremos e gloriosos de Deus.
Por que então leva tanto tempo para que se completem essas sábias bênçãos para o homem? Por que o pecado reina por tanto tempo? Porque as promessas da aliança tardam em chegar ao fim da graça? O pecado reina, Satanás reina, a dor marca a vida de tantos, as lágrimas são muitas e constantes. Por que tem que ser assim? Não oramos para que o mal chegue ao fim. Não oramos como devemos orar. Não cumprimos os requisitos da oração. Peça-me, peça a Deus. Não descansamos na oração. Não fazemos da oração o único requisito. A principal condição da oração foi violada. Nós não oramos corretamente. Nós nem sequer oramos. Deus está pronto para dar, mas somos tardios em pedir. O Filho, por meio dos santos, está sempre orando e Deus Pai está sempre respondendo. Peça-me. O convite transmite a certeza da resposta. O grito de vitória está ali e pode ser escutado pelo ouvido atento. O Pai tem a autoridade e o poder nas mãos. Como é simples a condição e, mesmo assim, como demoramos para preenchê-la. Nações estão aprisionadas. Os confins da terra ainda não foram conquistados. A terra geme, o mundo ainda está cativo. Satanás e o mal ainda têm muita influência. O Pai se coloca na posição de doador. Peça-me. E essa petição a Deus Pai capacita todas as atuações, inspira todos os movimentos. O Evangelho é divinamente inspirado. Por trás de toda a sua inspiração está a oração. Peça-me está por trás de todos os movimentos. Como dádiva do Cristo entronizado, esta a aliança inquebrável do Pai. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2:8. Que se ore por ele continuamente. Salmos 72:15. As orações dos homens santos sempre sobem a Deus, tão fragrantes quanto o mais rico dos incensos. E de muitas formas, Deus fala conosco, declarando sua riqueza e nossa pobreza. Eu sou o Criador de todas as coisas, a riqueza e a glória são minhas. Peça, e eu te darei. Podemos fazer todas as coisas com a ajuda de Deus e podemos ter acesso a toda essa ajuda pedindo. O sucesso e o poder do Evangelho dependem da nossa capacidade de orar. As dispensações de Deus dependem da capacidade do homem de orar. Podemos ter tudo o que Deus tem. Peça, e eu te darei. Isso não é uma invenção da imaginação, não é um sonho, nem vaidade. A vida da igreja é a vida mais elevada. Sua função é orar. Sua vida de oração é a vida mais elevada, a mais fragrante, a mais evidente. O livro de Apocalipse não fala sobre a oração como uma grande disciplina espiritual, mas uma função sagrada, mas fala muito sobre a oração no sentido da força e da energia que é capaz de reunir. É a força da oração sempre viva e praticada. É a união da oração de todos os santos como uma energia viva e poderosa. Enquanto os lábios que pronunciaram as palavras estão sendo selados e silenciados pela morte, enquanto a igreja viva tem uma energia de fé para herdar a força de todas as orações passadas e torná-las imortais. A afirmação do filósofo batista John Foster contém a mais pura filosofia e a mais simples verdade de Deus, pois Deus não tem força e não exige condições a não ser a oração. Mas
e melhores orações trarão triunfo certo e rápido à causa de Deus. A oração débil, formal e indiferente trará decadência e morte. A igreja tem sua âncora no quarto de oração. Sua fonte de informação está lá. Foster continua: estou convencido de que todo homem que, em meio a seus projetos importantes, é apreciado por sua dependência de Deus, tão completamente como tal dependência é fato, será impelido a orar e ansiará por incentivar seus amigos a orar quase todas as horas. Sem isso, ele não prometerá sucesso algum, assim como um marinheiro não esperaria alcançar um porto distante, tendo suas velas estendidas sem vento. Eu anunciei a meus medos que é utópico esperar sucesso incomum na administração humana da religião, a não ser que haja presságios incomuns. Um espírito enfático de oração seria tal presságio, e o indivíduo que determinas se a experimentar sua máxima eficácia possível, provavelmente se tornaria um agente muito mais bem-sucedido em sua pequena esfera. E se todos, ou o maior número de discípulos do cristianismo, tomassem a resolução fervorosa e inalterável de cada um concordar que o céu não teria uma única influência, que o maior esforço, súplica perseverante e conspiradora seria obtiva, este seria um sinal de que uma revolução no mundo estaria próxima. Edward Payson, um homem de Deus, comentou a respeito dessa afirmação de Foster. Poucos missionários, desde os apóstolos, provavelmente testaram o experimento. Aquele que fizer a primeira tentativa, creio eu, realizará maravilhas. Nada que eu pudesse escrever, nada que um anjo pudesse escrever, seria necessário aquele que fizesse essa tentativa. Um dos principais resultados da pequena experiência que tive como ministro cristão é uma convicção de que a religião consiste muito em dar a Deus o lugar da nossa visão e sentimentos que ele de fato ocupa no universo. Sabemos que no universo ele é tudo em todos. Na medida em que ele for constantemente tudo em nós, na medida em que partilharmos com o salmista da entrega da alma, descanse somente em Deus, ó minha alma. Nessa medida, entendo eu, avançamos em direção à perfeição. É comparativamente fácil descansar em Deus, mas descansar somente em Deus, sentir, no que diz respeito à nossa força, felicidade e utilidade, como se todas as criaturas e segundas intenções estivessem aniquiladas, e nós estivéssemos sozinhos no universo com Deus, é, suspeito eu, um efeito raro e difícil. Pelo menos estou certo de que é algo de que estou longe de ter alcançado. Na proporção dessa conquista é que tudo passará a ser fácil, pois nos tornaremos enfaticamente homens de oração, e podemos dizer a respeito da oração o que Salomão diz sobre o dinheiro, que ela responda a todas as coisas. Esse mesmo John Foster disse ao se aproximar da morte: nunca orei com mais fervor, nem provavelmente com uma frequência tão fiel. Orem continuamente tem sido a frase que se repete no pensamento silencioso, e estou certo de que deve ser minha prática até a última hora da vida consciente. Oh, por que não ao longo daquele meio século passado indolente e sem vida? Entretanto, essa é a forma pela qual todos nós agimos em relação à oração. Ainda que estejamos conscientes de sua importância vital, permitimos que as horas passem e nos resta somente lamentar na morte a perda irremediável.
Quando refletimos calmamente sobre o fato de que o progresso do reino do nosso Senhor depende da oração, é triste pensar que gastamos tão pouco tempo nesse exercício santo. Tudo depende da oração e, mesmo assim, a negligenciamos, não apenas causando-nos dano espiritual, mas também arrasando e prejudicando a causa do Senhor na terra. As forças do bem e do mal estão lutando pelo mundo. Se quiséssemos, poderíamos somar ao poder da conquista do exército da justiça, mesmo que nossos lábios estejam fechados, nossas mãos pendam ao lugar do corpo e arrisquemos a própria causa na qual professamos estar profundamente interessados ao nos mantermos distantes do quarto de oração. A oração é a condição eterna, principal, pela qual o Pai se empenhou em pôr o mundo sob o domínio do Filho. Cristo ora por meio de seu povo. Se houvesse oração contínua, universal, importuna pelo povo de Deus, há muito tempo esta terra já estaria sob o domínio de Cristo. Os obstáculos constantes não devem ser responsabilizados pela demora, mas a falha em pedir corretamente. O que menos fazemos é orar. Por mais pobre que sejam nossas doações, nossas contribuições em dinheiro excedem nossas ofertas de oração. Talvez, em média, na congregação, 50 ajudem pagando, ao passo que apenas uma alma entregue e devota se encerre diante de Deus e lute pela libertação do mundo pagão. Orações oficiais, em ocasiões formais, não contam para nada nessa estimativa. Enfatizamos mais outras coisas do que enfatizamos a necessidade da oração. Fazemos nossas orações de forma ordenada, mas o mundo não se encontra ao alcance da nossa fé. Não estamos orando de um modo que faça mover Deus e que suas influências divinas venham ao nosso auxílio. O mundo precisa de mais orações verdadeiras para ser salvo do reino e da ruína de Satanás. Nós não oramos como Elias orou. John Foster apresenta de forma prática a questão: quando a Igreja de Deus, diz ele, despertar para suas obrigações, deveres e fé correta para reivindicar o que Cristo prometeu, todas as coisas acontecerá uma revolução. Contudo, nem toda oração é oração. A força impulsionadora, o poder conquistador na causa de Deus é o próprio Deus. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Este é o desafio de Deus para a oração. A oração leva a Deus a agir com todo o poder em sua obra. Pergunte-me sobre as coisas vindouras, sobre meus filhos, e me dê ordem sobre o trabalho das minhas mãos. Isaías 45:11. É a carta branca de Deus para a oração. A fé só é onipotente quando está de joelhos e quando suas mãos estendidas se agarram a Deus. Então ela atinge a capacidade máxima de Deus, pois somente uma fé que ora consegue alcançar o tudo de Deus. Lições maravilhosas sobre o que a oração intrépida pode fazer em situações desafiadoras, na troca da derrota pela vitória e no triunfo sobre o desespero, são as histórias da mulher cananeia, da viúva importuna e do amigo persistente à meia-noite. A unidade com Cristo, ou seja, o auge da realização espiritual, é ser gloriosa em todas as coisas, tão gloriosa que podemos então pedir e nos será dado. Mateus 7:7. A oração em nome de Jesus coroa Deus, porque ela o glorifica por meio do Filho e garante que o Filho dará aos homens tudo o que eles pedirem. No Novo Testamento,
A maravilhosa oração do Antigo Testamento é posta em destaque para que nos provoque e estimule a orar, além de ser precedida por uma declaração cuja energia dinâmica mal podemos traduzir. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago 5, do 16 ao 18. Nossa escassez de resultados, a causa de toda pobreza, é solucionada pelo apóstolo Tiago. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Este é o resumo da verdade. Meus irmãos e irmãs, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Irmãos e irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém!